Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Bom, nessa quinta-feira nós vamos iniciar aí uma nova caminhada. Hoje iniciamos então o devocional a partir do livro de Juízes. Livro de Juízes que é um livro bem instigante da palavra de Deus, bem revelador, pouco lido, poucas pessoas têm interesse em ler esse livro das Escrituras, né? Especialmente pela sua localização ali no Antigo Testamento e porque de fato ele não foca em um herói, né? Então, por exemplo, na época dos reis a gente tem Davi, tem os reis da nação, tem Josué, Moisés, Abraão e aqui em Juízes isso é um pouco mais pulverizado. Talvez os juízes mais impressionantes sejam de fato Gideão e o famoso Sansão, o homem que tinha uma força impressionante. Então nós vamos passar aí por todo esse livro de Juízes, procurando fazer um devocional que é exatamente uma aplicação simples daquilo que está sendo ensinado nas escrituras, né? Então, para a gente iniciar aqui, vamos fazer um contexto primeiro de todo o livro e depois a gente faz dos capítulos que vamos estudar hoje. Hoje, capítulo 1 e 2, amanhã 3, 4 e 5 e sábado 6, 7 e 8. Então vamos lá. O livro de Juízes, para poder contextualizar, a primeira coisa que você precisa saber ao ler o livro de Juízes é que ele não está escrito em uma ordem cronológica rígida. Não existe, e isso no Antigo Testamento era muito comum, não existe uma intenção dos autores do Antigo Testamento de serem extremamente rígidos com relação à cronologia. Então, pode acontecer de ter narrativas que se deram em momentos anteriores ou muito posteriores àquele fato relatado. E aqui nós temos, inclusive, um exemplo já no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5, parece que esse texto aqui, esse conjunto de textos, está um pouco fora da cronologia que está criada aqui já no início do livro. Mas isso não tem problema, o importante é se lembrar do conteúdo e do ensinamento que está por trás desse texto. Duas expressões vão marcar todo o livro de Juízes. Duas expressões, mas uma ela é mais marcante, né? Mais marcante da marcante, porque chama sempre a nossa atenção. É a expressão Deus os entregou. Então você vai, ao ler esse livro de Juízes, você vai perceber com frequência a expressão Deus os entregou. Isso não é raro nesse livro aqui de Juízes. Claro que isso vem procedido, né? A seguir sempre vem uma outra expressão que é a expressão de Senhor nos socorreu, né? Não dessa forma, né? Mas ela vai aparecer em várias formas, né? Ouviu o Senhor o clamor do seu povo, virou os olhos do Senhor, enfim, algumas expressões que vão mostrar exatamente Deus vindo em direção ao seu povo e salvando ou resgatando o seu povo. O que nós vamos ver nesse livro é dois elementos muito latentes por causa dessas expressões, que é a corrupção humana. Então, quando nós lemos Juízes, às vezes ficamos impressionados com algumas histórias, do ponto de vista triste, né? Ficamos tristes com algumas histórias, porque elas são de fato bem marcantes, mas por outro lado também nós percebemos a fidelidade de Deus. O livro de Juízes tem uma capacidade muito grande de mostrar a glória de Deus, seus atributos funcionando em favor do seu povo. Fidelidade, amor, santidade, justiça, bondade, verdade. Esses atributos de Deus estão sempre envolvidos nas histórias que nós vamos perceber aqui do povo de Deus. E aqueles livramentos de Deus em pequenos detalhes. Então a gente vai sempre ver isso aí no livro de Juízes. Então se prepare para essa caminhada aí durante os próximos dias pelo livro de Juízes. Alguém me disse aí algumas semanas atrás que nunca tinha lido o livro de Juízes. Então essa é uma boa oportunidade. E alguém disse também que estava inclusive fazendo um jejum de 21 dias a partir
desses capítulos aqui. Mas vamos lá, vamos caminhar então por Juízes, hoje capítulos 1 e 2, e já no início do capítulo, né, o autor não perde tempo, já vai acelerando, já vai mostrando a principal crise da nação de Israel, principalmente depois da morte de Moisés e Josué, que é a idolatria. Já no capítulo 2, versículo 10, um texto longo aqui do 10 até o 19, já vai mostrar que a nação de Israel já havia se entregado à adoração, à idolatria, tanto de Baal, que é um deus cananeu, como de Astarote. Eles estão ali ligados a um sincretismo religioso. Astarote, deus dos amorreus, uma deusa, na verdade, e Baal, um deus ali da região dos cananeus. Enfim, já começa de imediato mostrando essa idolatria. Lutero, ele afirmou que todo pecado é uma idolatria. Qualquer pecado que nós cometemos, na verdade, está demonstrando uma idolatria. Então, quando você gasta mais do que ganha, isso é uma idolatria. Cafezinho. Quando você consome pornografia, quando você faz sexo fora da aliança do casamento, isso evidencia uma idolatria. Quando você, sei lá, né, pensando aqui alguns pecados, mas enfim, o ponto é dizer que qualquer pecado que cometemos, ele é em sua essência uma idolatria. Somos idólatras por natureza. O nosso DNA adâmico contém uma necessidade de adorarmos. Se não estamos adorando o Deus verdadeiro, estamos adorando deuses falsos. Então, talvez, se pensarmos que o pecado está na raiz de todo o problema do homem e a idolatria está na raiz de todo o pecado, a idolatria de fato é o principal problema que enfrentamos. Não é a ansiedade, não é a enfermidade, não é a crise financeira, não é a crise emocional, não é a crise de forma nenhuma, é uma idolatria, ela é só o sintoma de uma idolatria, sintoma de uma doença muito maior. Pastor, então, beleza, ótimo, então, ok, eu até concordo que o que eu estou enfrentando é uma idolatria, mas como vencer as idolatrias? Primeira coisa, identifique os ídolos. É interessante que Deus ele sempre buscava fazer isso com a nação de Israel, mostrar aonde a nação estava adorando outros deuses, de que forma a nação estava adorando outros deuses. E a primeira coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é identificar os nossos ídolos. É claro que hoje, né, ninguém tem uma imagem na sua casa, né, que vai se curvar diante dela em adoração, né, em petições, né, invocando e etc e tal. Ninguém vai fazer isso de fato. Normalmente as pessoas, ou pelo menos, né, estou falando aqui para um grupo a maioria cristão, não vai fazer isso de fato. Mas será que existem outros ídolos que estão escondidos? Existem. Como identificar esses ídolos? Basta você identificar áreas na sua vida que, se você perder, você vai ficar arrasado. Então pense o seguinte, por um momento. Se eu perder esse emprego, como que eu vou ficar? Se eu perder a minha família, como eu vou ficar? Se eu perder a minha saúde, como eu vou ficar? Se eu perder, não sei, essa amizade, como eu vou ficar? Então, tudo aquilo que nos arrasa, tudo aquilo que tem o poder, o potencial de nos arrasar, de fazer com que a nossa vida perca completamente o sentido, você está diante de uma idolatria. Idolatria pode ser, inclusive, coisas boas, né? Podem ser coisas que Deus nos deu para nos alegrar, parte da graça comum de Deus, mas que nós usamos como ídolos. É interessante que, às vezes, no Antigo Testamento, a retirada desses ídolos, eles tinham que acontecer de forma violenta. Então, alguma derrota na sua vida, e você encara, às vezes, como uma derrota, pode ser, na verdade, uma grande vitória, porque Deus pode estar tirando da sua vida
um ídolo falso. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha uma pequena fábrica de bolsas de couro feminina essa fábrica foi retirada de mim de forma muito violenta. E na época eu não entendi o porquê que foi feito dessa forma. Quebrou, né, uma dívida muito grande, etc e tal. E depois eu descobri que isso era uma idolatria na minha vida. Isso era um Deus que eu cultivava, eu confiava naquilo ali. E a prova disso é o quanto eu fiquei arrasado quando eu perdi aquela empresa, quando aquela empresa de fato fechou. E aquilo foi retirado de mim de forma muito violenta. Então, primeira coisa, identifique os ídolos na sua vida. Segundo lugar, e esse é importante, arrependa-se e abandone a confiança nos deuses falsos. Esse é o ponto importante. Sempre que as pessoas perguntavam para Jesus sobre como superar uma crise, essa crise sempre estava envolvida em arrependimento. O que é de fato arrependimento? É claro que eu não vou conseguir aqui um devocional de 10, 15, 20 minutos entrar muito profundamente no que é arrependimento. Mas de fato arrependimento é uma das chaves de Deus para a transformação do homem. É claro que hoje isso é muito pouco usado no meio evangélico, até porque o conceito de arrependimento se perdeu. As pessoas não sabem de fato o que é arrependimento e usam muito pouco dessa, que foi uma das ferramentas mais usadas por Jesus no seu ministério. Uma das expressões que Jesus mais usou de forma direta ou indireta foi arrependam-se dos seus pecados. Os apóstolos, quando começaram o seu ministério em Atos, a pregação deles era basicamente arrependa-se dos seus pecados. Então, identificou uma idolatria? Arrependa-se. O que é arrependimento de forma bem sucinta? Primeiro, é o reconhecimento de que você estava praticando algo que corrompia ou que danificava, não sei se é essa palavra, mas que você estava de alguma forma rompendo a lei de Deus. E você precisa reconhecer isso. Em segundo lugar, você precisa de uma mudança de vida. Eu sempre dou o exemplo da minha vida financeira. Eu sempre fui um devedor crônico. Minha vida quase que inteira foi de dívidas, e dívidas às vezes até altas. É óbvio que eu não conseguia pagar. Durante muito tempo, eu procurei espiritualizar a minha idolatria. Eu dizia que o problema era que o meu pai não tinha me abençoado financeiramente, o problema é que eu não era dizimista e forças ocultas do mal, né, estavam me atrapalhando de prosperar financeiramente. Sempre que nós damos outros nomes para o pecado, ele fica disfarçado. Até que um dia, de forma milagrosa, essa idolatria se tornou evidente para mim. Eu confiava mais no dinheiro para obter felicidade do que no próprio Deus. E eu precisei então de um arrependimento. Eu não precisei orar, eu não precisei chorar, eu precisei apenas de fazer um exercício simples, gastar menos do que eu ganhava. Para isso, eu precisei organizar minha vida financeira, fazer um orçamento doméstico, colocar todos os meus gastos no papel e passar a gastar menos do que eu ganhava. Quando eu coloquei no papel quanto eu gastava, eu percebi o quanto eu estava pecando, gastando mal os recursos que o Senhor tinha me dado. Então, arrependimento é reconhecimento de que você de que você está pecando e uma mudança simples, uma mudança de chave, uma mudança de prática. Às vezes não é fácil, às vezes vai ser difícil, vai ser violento, mas certamente é para o meu bem e é para o seu bem também. Então, arrependa-se. Para hoje com as práticas erradas. Para agora, não deixe para amanhã. Pare agora de confiar nos deuses falsos, porque um Deus falso produz uma esperança falsa. Muitas vezes a nossa doença emocional, eu não estou falando aí um diagnóstico médico, mas muitas vezes a nossa doença emocional é simplesmente porque confiamos em um Deus falso, em uma esperança falsa e nos deparamos com o não cumprimento da promessa desse Deus falso. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que a grande maioria dos nossos problemas
Aliás, eu não tenho dúvidas em afirmar que a maioria dos nossos problemas, eles estão ligados a uma idolatria falsa. Então o seu choro, o seu lamento à noite é porque você está chorando por uma esperança falsa que lhe foi tirada. A sua dor, a sua angústia, o seu medo, a sua ansiedade, ela está ligada a um Deus falso que está te prometendo algo que ele não vai entregar. Por isso Jesus disse várias vezes, e esse é o último ponto para nós orarmos, Jesus disse várias vezes sobre fé nele. O que é fé nele? É confiar nele e não nos deuses falsos. É confiar nas suas promessas, é confiar na sua palavra. E por mais que somos cristãos, temos uma tendência a deixar a palavra de Deus para confiar na palavra dos deuses falsos. Confiar no Senhor é uma disciplina constante. Confiar no Senhor não é algo que você faz um dia na sua vida, levanta a sua mão, vai lá na frente da igreja e aceita Jesus e aí tá tudo certo, agora você tem fé. Não. Confiar no Senhor é algo constante, vai precisar ser feito todos os dias, especialmente no dia mau. O dia difícil é o dia de confiar no Senhor. E normalmente o dia difícil é o dia que nós queremos confiar mais nos deuses falsos. É isso? Vamos orar? Já estamos com o tempo bem avançado. Precisamos avançar um pouco mais nesses estudos aí, porque eles são de fato a essência daquilo que precisamos nesses dias, certo? Feche seus olhos e oremos. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, nos colocar diante do Senhor. Pai, nós muitas vezes procuramos, Senhor Deus, escapar destas verdades que são tão severas. Muitas vezes procuramos respostas simples, respostas fáceis. Muitas vezes estamos atrás, Senhor Deus, de uma bala de prata. Estamos atrás, Senhor Deus, de algo que milagrosamente vai resolver os nossos problemas. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é aquele que pode operar de forma milagrosa em nossas vidas e nós cremos nisso, Pai. Mas também cremos, Senhor Deus, no poder da Tua palavra, de nos revelar aquilo que estamos praticando de forma errada e também de nos conduzir, Senhor Deus, pelo caminho correto, de forma, Senhor Deus, a nos mostrar aquilo que estamos fazendo e que precisamos alterar. Nessa manhã, aprendemos, meu Deus, que muitos, ou talvez a maioria dos nossos problemas estão ligados a uma idolatria, estão ligados a um Deus falso que estamos adorando. Senhor, muitas vezes é difícil identificar esses deuses falsos, muitas vezes é difícil, Senhor Deus, abrir mão desses deuses falsos, mas, Senhor Deus, é a única saída que temos para superar esses dias que são dias tão difíceis. Que o Senhor possa nos ajudar nessa tarefa, que nós possamos, meu Deus, perceber esses deuses falsos, abrir mão deles e passar a confiar tão somente no Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Olha, uma ótima quinta-feira para todos nós. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.